Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, meu nome é professor Júlio. O que acontece? Dando sequência na aula de razão e proporção, no último vídeo nós falamos o quê? De grandezas diretamente proporcionais. Eu vou pegar o gancho desse vídeo para colocar na aula de hoje, que a gente vai conversar sobre isso aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. A gente vai usar o mesmo modelo estrutural da aula passada, só com uma pequena diferença. A aula passada, quando nós usávamos aquela constante de proporção, eu falava para você que você multiplicava diretamente pelo valor. Hoje você vai multiplicar pelo inverso dele. Explico, olha só. Olha o primeiro exemplo. Você vai dividir 3.100 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu número 3.100 e vou dividir em partes inversamente proporcionais a quem mesmo? 2, 3 e 5, ó. Inversamente a 2, a 3 e a 5. Só vamos recordar uma coisa bem importante, bem importante. Quando a grandeza era diretamente proporcional, digamos assim, ó, eu vou só pegar o gancho aqui para recordar o que nós vimos na última aula. Se a grandeza fosse diretamente proporcional a 2, a 3 e a 5, ela vai ter uma parte x, uma parte y, uma parte z. O x é o dobro da constante, o y é o triplo da constante e o z vai ser o quíntuplo da constante. Ó, multiplicamos a constante pelo valor direto. Quando ele for inverso, você vai multiplicar a constante pelo valor inverso. Só lembra uma coisa, o inverso de 2 é meio, o inverso de 3 é 1/3. O inverso de 5 é 1/5. Daí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar a constante pelo inverso do valor. Multiplicar a constante pelo inverso do valor. Multiplica a constante pelo inverso do valor. Bem simples. Ó, o 2 proporcional a x, o 3 a y, o 5 a z. E aí a gente vai com calma. Sabe por quê? Ó? O x, ele vai ser... Como a grandeza é inversa, moçada, como a grandeza é inversa, o inverso de 2 é meio vezes a constante, ou seja, constante em 2. Tudo bem? Vou até fazer bem coloridinho ali para destacar bem esse negócio. O y, ó, o y vai ser, como é inversamente proporcional, o inverso de 3 é 1/3 vezes a constante. Isso vai ser a constante sobre 3. Tá aqui. E por último, ó, o z, ele vai ser, como é inversamente proporcional, o inverso de 5, 1/5, vezes a constante, ou seja, constante sobre 5. Tudo bem? Vamos fazer um comparativo? Vamos comparar? Se for direta, constante vezes o valor direto. Se for inverso, constante vezes o inverso do valor. Simples assim. Só que na inversa, vamos apagar aqui, na inversa tem um detalhe. Você vai somar. Quando você for somar aquilo ali, ó, perceba, observe. O valor x mais o valor y mais o valor z, os três valores somados têm que dar o 3.100. E a única diferençazinha que você tem é a seguinte. O teu x é k sobre 2. Vamos colocar o bicho aqui, ó. K sobre 2. Mais o y, k sobre 3. K sobre 3. Mais o z, k sobre 5. Isso vai ser igual 3.100. Tudo bem até aí? E agora tem aquele detalhe. Por favor, eu estou somando frações. Numa soma de frações, mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então o que a gente faz? Eu tenho denominador 2, denominador 3, denominador 5. Você consegue observar que os 3 são primos? São números primos? E como que você tira o MMC de números primos? Multiplicando todo mundo. 2 vezes 3, 6, vezes 5, mínimo 30. 30 dividido por 2, ó,
30 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15 vezes K, 15K, mais 30 dividido por 3 dá 10 vezes K, 10K, mais 30 dividido por 5, 6 vezes K, 6K. Isso vai ser igual a 3.100. E aqui eu vou dar uma dica para vocês que é a seguinte, uma dica bem importante. Esse 30 vai passar multiplicando, né? Evite dar o resultado da multiplicação. A gente costuma usar na matemática uma expressão que é deixar a multiplicação indicada. O que significa isso? O 30 dividindo passa multiplicando, tá certo? Eu não vou efetuar o produto que vai me dar muito trabalho. Aí eu vou somar, ó, o 15K com 10K com 6K, esse 15 com esse 10 dá 25, com 6, olha que coisa bonitinha. Dá 31K é igual a 3.100 vezes 30. Você percebeu que o 30 dividindo passa multiplicando? Eu não multiplico, não multiplico. Eu deixo indicada a multiplicação. Por quê? O 31 vai passar para lá. Ó. A constante de proporção vai ser 3.100 vezes o 30 dividido por 31. Sabe por que é legal você fazer isso? Porque em muitos casos, ocorre uma simplificação. Ó. Ocorre uma simplificação, daí você não tem o trabalho de multiplicar e dividir, porque às vezes é um trabalho exaustivo e não tem necessidade. Daí aqui, ó, 100 vezes 30, a constante de proporção é de 3.000. Só cuide, nós encontramos a constante. Eu quero os valores. Aí você tem que lembrar que o x, ele é a constante em 2, ó, constante em 2, 3.000 dividido por 2 dá 1.500. O y, ele é a constante em 3, 3.000 dividido por 3 dá 1.000. E aí você tem duas opções, né? Se eu somar tudo isso, tem que dar 3.100. Eu tenho que ver quanto que falta para 3.100. Ou, se você prefere, o z, ele é a constante em 5. 3.000 por 5, ó, constante em 5. Isso vai dar 600. Vamos imaginar o seguinte. Eles têm o hábito de tentar contextualizar uma situação dessa. Como que a gente contextualiza uma situação como essa? Tá? Como é que a gente vai contextualizar? Eu poderia imaginar o seguinte. Vou pegar de novo o valor em dinheiro. Ó. Eu tenho R$ 3.100 a serem divididos em 3 filhos. Em valores inversamente proporcionais à idade de cada um. Ou seja, ó, o filho de 2 anos ganharia quanto? R$ 1.500. O filho de 3 anos ganharia quanto? R$ 1.000. O filho de 5 anos ganharia 600. Observe, eu disse inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais jovem, maior o valor. Quanto mais velho, menor o valor. Isso que são grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Olha o segundo exemplo ali, ó, o que ele diz? Você vai dividir o número 420 em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 4. Vamos fazer igualzinho. Ó. Repara. E eu ainda vou fazer o seguinte, ó. Que vamos tentar otimizar um pouco mais a conversa. Quer ver? Eu tenho o número 420 em partes inversamente proporcionais. Como que é mesmo? 1, 2 e 4. Uau! 1, 2 e 4. Mesma conversa. Uma parte x, uma parte y, uma parte z. O x, daí você vai pensar, tá, mas qual que é o inverso de 1? É 1 mesmo. O y, o inverso de 2 é metade do k. O z é o inverso de 4, é 1/4 do k. Aqui continua k. Aqui vai ser k sobre 2 e aqui vai ser k sobre 4.
Perceba que a soma dos três, ou seja, o K mais o K sobre 2 mais o K sobre 4 vai ser igual aos 420. Tá joia? Gente, mínimo. Mínimo de 1, 2 e 4 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes K, 4K. 4 por 2 dá 2 vezes K, 2K, mais 4 por 4, 1 vezes K, K. Isso vai ser igual a 420. Você percebe que a gente já está otimizando, né? A gente está ganhando mais tempo na hora da resolução. Então aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Somando quem pode ser somado, 4K, 2K mais 1K, 4 com 2, 6 mais 1, 7K vai ser igual. Lembra o que eu falei para você agora há pouco? O 4 dividindo passa multiplicando. Não multiplique, deixe indicado. Isso vai multiplicar o 4. 7 passa para baixo. K vai ser igual a 420 vezes 4 dividido por 7. Ó, lembra o que eu falei? Em boa parte dá para a gente cortar. 42 por 7 dá 6, mais o zerinho vira 60. 60 vezes 4, constante de proporção, 240. Tudo bem? Constante de proporção, 240. Só que não é ela que eu quero. Eu quero os valores de x, y e z. Vamos escrever ali, ó. A sua parte x, ela é igual. Só cuidado. A sua parte x, ó, ela é o próprio k. Então, nesse caso, 240. A sua parte y, olha só, é a metade do k. Metade de 240, 120. E a sua parte z, dá uma olhada, a sua parte z é o k dividido por 4. Vai dar 60. Somando isso, isso e isso, o que nós temos ali? 420. Tudo bem? Mesma ideia, mesma pegada, mesma situação. Tá joia? E o último exemplinho. O que ele diz ali, ó? Você vai dividir o número 470 em partes inversamente proporcionais a 6, 7 e 4. Eu vou modelar ele no cantinho, ó. Aproveitar aqui. Você vai pegar o número quem mesmo? 470. Em partes inversamente proporcionais. Cadê você? 6, 7 e 4. 6, 7 e 4. Vamos fazer direto? Vamos fazer direto? O que eu quero dizer com fazer direto? Ó, aqui eu tenho K sobre 6, mais K sobre 7, mais K sobre 4. Isso é igual a 470. Meu Deus do céu. Tudo bem até aí? De boa? Vamos ver o que acontece ali? Você vai ter que tirar o mínimo de 6, 7 e 4. Pera aí. Ah, não sei quem é. Vamos fazer a conta, ó. Vamos fazer aqui, ó, fazendo um rascunho. O mínimo de 6, 7 e 4. Por 2 dá 3, dá 7, dá 2. Por 2 dá 3, dá 7, dá 1. Por 3 dá 1, dá 7, 1. Por 7 dá 1, 1 e 1. Fecha a conta. Ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, certo? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 7, 14. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Estamos falando de 84 mínimo múltiplo. 84, beleza? Gente, 84 dividido por 6. Ó, pense um pouquinho. 84 dividido por 6 dá o quê? Se você multiplicou 6 por 14 e deu 84, 84 por 6 dá 14. Vezes K. Mais 84 por 7. Opa, 84 por 7 dá o quê? 12, né? Vezes K. 12K. É só ver aqui, ó. 84 por 7. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Dá 12. Mais 84 por 4. Dá 21 vezes K. 21K. Isso é igual a 470. Agora aquela hora que você vai
pegar o terço, né, para ver que a coisa tomara que vire um troço bonitinho, porque senão vai ficar feio. Vamos ver? 14K com 12K com 21K. Pensa um pouquinho. 4 e 2, 6, mais 1, 7. 2, 3, 4. Olha que coisa linda. 47K vai ser igual. 84 passa multiplicando. 84 vezes 470. Aqui que eu digo para você, ó, olha a necessidade de você seguir o conselho que eu te dei. Porque se você não quiser seguir o conselho que eu te dei, pensa. Você vai pegar isso e multiplicar por 470, vai dar um negócio horrível. Esse negócio horrível você vai dividir por 47. Se você segue o que eu falei para você de deixar indicado, a constante de proporção vai ser 84 vezes 470 dividido por 47. Olha que coisa bonita que fica. Cancela aqui, dá 10. 10 vezes 84, você tem uma constante de proporção igual a 840. Ah, mas eu quero x, o y e z. Não tem problema. Aí o que você faz? O x, ele é igual a 840 dividido por 6. Vamos ver? X dá 120. O y é o 840 dividido por 7. Certo? 840 por 7. Não, peraí que eu fiz alguma coisa... Opa, desculpa. Perdão. 120 nada. 240. Ô, Jesus amado, final do dia. 6 vezes 1, 6. 6. Vou ter que dividir? Vamos dividir. Ó, 840 divide 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 140, professor. Final do dia? Né? Ó, 140. Fiquei com 120 na cabeça que é o de baixo. 7 vezes 1, né? 8 por 7 dá 1. 2 vezes 7, 14. Aí é bonito, certo? E o z vai ser igual. Pensa um pouquinho. Isso mais alguém tem que dar o 470. Ah, mas eu não estou a fim de fazer, quero dividir. Então divida. 840 dividido, cadê? Por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 210 é a tua respostinha. Tá joia? Gente, então é isso. Grandezas inversamente proporcionais, tá? É um complemento do que nós vimos de grandezas diretas, que é o que nós precisamos aí para entrar na ideia de razão de segmento, que é a nossa última aula. Tudo bem? Moçada, um abraço. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.